Olá, esse é o segundo vídeo do curso Visualização de Dados em Python. Hoje eu vou mostrar para você como se faz a adição de uma segunda série de dados em um gráfico de dispersão, utilizando a biblioteca Matplotlib. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite e dê o seu like aqui. Vamos começar! Bom, estou aqui com um notebook já aberto da aula passada. Só recapitulando o que foi feito, né? Então, temos aqui a importação de duas bibliotecas, foi gerado um vetor X e um vetor Y, e a gente encerrou a aula com este gráfico aqui de dispersão. Se a gente quiser adicionar uma nova série para esse gráfico, né? A gente só tem uma única série aqui. Então, eu vou acrescentar aqui uma informação que é um y2. Ele vai ter a mesma dimensão de y e de x. Então, vai ser np random uniform. Aí, de novo, eu vou apertar aqui o Shift e o Tab, só para lembrar aqui, né? Então, ele faz um número aleatório entre um certo range, tá? Então, aqui, por exemplo, primeira informação, limite inferior, e a outra informação, limite superior. E como última informação é o tamanho do vetor gerado. Então, vou gerar aqui um gráfico que vai de -1 até 0. E ele vai ter tamanho de x. Gerei este gráfico com números aleatórios. E agora eu vou copiar essas informações aqui e vou colar o gráfico aqui embaixo. Vamos, então, escolher uma cor diferente para ele. Deixa eu botar aqui Matplotlib Colors. Aqui essa cor é bonita, Dark Turquoise. Então, quase com um marcador quadrado, square. Vou colocar aqui ele um pouquinho menor. E agora o limite, eu vou ter que alterar aqui, eu vou botar aqui -1, tá? E vou rodar novamente esse gráfico. Então, como pode ver, ele gerou aqui uma outra série. Bastou, então, eu só repetir aqui o procedimento para plotar o gráfico, PLT scatter, e eu acrescentei aqui o novo conjunto de dados para representar. Perfeito. Ele ficou um pouco apertado, tá? Então, eu vou colocar aqui o limite de -1.2 até 1.2. Pronto. Bom, e se eu quiser identificar a referência dessas séries, por exemplo, essa série aqui que é representada por uma estrela, ela se refere a qual tipo de dado? E a série de quadrado se refere a outro tipo de dado. Eu preciso acrescentar uma legenda. Para isso também é bem simples, eu venho aqui e coloco um label. Label igual, aí eu vou colocar aqui série 1, a informação dessa série, e aqui eu coloco label série 2. Prontinho. Bom, podemos ver aqui que a legenda foi acrescentada, né? E o default, ele escrever a legenda como colunas. A gente pode alterar isso, então eu posso vir aqui e escrever ncol igual a 2, por exemplo. Quando eu faço isso, ele vai escrever a legenda com duas colunas. O default do Python é ele mesmo encontrar a melhor localização para a sua legenda. Se você quiser impor a localização para o gráfico, né, no Python, você tem como colocar aqui uma posição, né, lock, e aqui você especifica em qual parte do seu gráfico você quer localizar a sua legenda. Então, a gente pode vir aqui nas informações do Matplotlib e eu coloco aqui Legend Positions. Então, aqui, por exemplo, ele te mostra todas as localizações. Esse best, você deixa
o Python decidir para você qual é a melhor posição, ou você mesmo pode escolher aqui uma posição. Por exemplo, se eu quiser que ele coloque o gráfico no centro, acima, né? Upper Center. Ou eu escrevo Upper Center, ou eu escrevo o número 9. Então, vem aqui e coloco igual a 9. Aí ele vai e posiciona no centro. Como ele acaba pegando aqui um ponto, né, do gráfico, a legenda tem um fundo transparente. A gente pode também colocar mais informações para a legenda, por exemplo, se eu quiser que ela tenha um fundo, né, um sombreado. Então, eu posso escrever aqui shadow equal true. Tá vendo? Então, ela fica aí com aspecto em 3D. Agora tem um porém, ele ficou aqui em cima do meu ponto. Então, eu acho que a melhor posição para essa legenda é realmente ficar em cima à direita ou à esquerda. Então, seria o lower não, upper right, é o número 1. Não, ele continua em cima do gráfico. A gente pode fazer o seguinte, para tentar resolver isso. Eu posso aumentar aqui o intervalo dos eixos. Então, essa é uma boa técnica, né? Vamos lá. Pronto, agora a nossa legenda não está incomodando nenhum ponto do nosso gráfico. E se a gente for checar aqui como o nosso gráfico ficou... ele está cinza aqui porque ele está sem fundo, né? Então, lembrando, se eu vier aqui e pegar o nosso gráfico, ele está assim. Então, deixa eu tirar aqui o Transparent True para você ver a diferença. Bom, o nosso gráfico, então, ficou desse jeito. Tem uma última configuração também, que tem pessoas que gostam, às vezes é necessário, é a gente acrescentar um grid no gráfico, né, para melhorar a referência à leitura das posições. Então, eu venho aqui e coloco plt.grid true. E ele vai acrescentar essas linhas de grade aqui no nosso gráfico. Analisando esse gráfico, podemos fazer mais uma alteração nele, que é definir a espessura das bordas dos marcadores. Então, a gente faz isso através do comando line width, que vai ser igual a 2, por exemplo. Line width equal to. Vamos rodar. Então, como a gente pode ver, né, ele ficou com uma borda mais grossa. Essa é uma especificação boa de se fazer quando você quer destacar os pontos da sua série de dados. Bom, terminamos essa aula por aqui. Espero que você tenha gostado. Na aula que vem, eu vou demonstrar como adicionamos 2 eixos em um gráfico só. Ou seja, temos o eixo principal e temos um eixo secundário na coordenada Y. Até o próximo vídeo.